Em uma cidade linda chamada Salzburg, havia um pequeno garoto chamado Wolfgang Amadeus Mozart. Ele morava com seu pai Leopold, que era um ótimo professor de música, sua mãe Ana Maria, que também era muito boa em tocar música. Mozart não era apenas um garoto comum. Quando ele tinha apenas 3 anos, começou a tocar piano, e quando ele tinha 5 anos já estava fazendo sua própria música. Ele não só tocava por divertido, ele era tão bom que pessoas de todo o mundo vieram ouvir. Seu pai percebeu o quão talentoso ele era. Então, eles foram em grandes viagens atrás da Europa para mostrar suas habilidades incríveis. Ele tocou para reis, quinas e muitas pessoas importantes. Todo mundo estava super impressionado com esse garoto que podia tocar e compor música como um adulto. Mas Mozart não parou lá. Quando cresceu, continuou fazendo música, mais de 600 peças. Escreveu músicas rápidas, lentas, grandes músicas para orquestras e pequenas músicas para apenas um instrumento. Algumas de suas músicas eram felizes e outras tristes, mas todas eram lindas. Ele tinha um jeito especial de fazer música. Ele podia ouvir toda a música em sua cabeça antes de escrever. E ele não apenas ficou com os antigos jeitos de fazer música. Ele tentou coisas novas, fazendo sua música realmente especial e diferente. Mesmo que Mozart se tornou famoso e amado por pessoas de todos os lados, sua vida não sempre foi fácil. Ele muitas vezes não tinha muito dinheiro e ficava doente muito. Mas ele nunca parou de fazer música. Ele continuou a tocar, a compor e a compartilhar sua música maravilhosa com o mundo, até que tragicamente morreu de doença, apenas 35 anos de idade. Júlio César era um homem maravilhoso. Nascido em uma família nobre romana, ele enfrentou desafios anteriores e mostrou grande promessa como esclarecedor, atleta e orador. Mas foi seu gênio militar que realmente o separou. Kaiser serviu na armada romana, crescendo através dos rancos com sua valentia. Ele conquistou terras longe e amplamente, expandindo os territórios da República Romana. Suas vitórias em Gaul ganharam-lhe fama e fortuna. No entanto, como o poder do César cresceu, assim também o ódio de seus senadores. Eles se preocupavam com que ele se tornasse um ditador, derrubasse os ideais democráticos da República Romana. Apesar destes temores, a popularidade do César entre os povos comuns sofreu. Em 49 b.C., César cruzou o rio Rubicão com seu exército, defiando as ordens do Senado. Este ato marcou o início de uma guerra civil entre as forças de César e aquelas do Senado. O conflito se intensificou em toda a Itália, com o exército de César ultimamente prevalecendo. César foi declarado ditador da vida pelo Senado, consolidando seu poder. Ele implementou reformas para ajudar os pobres e melhorar a economia romana. Sua liderança trouxe estabilidade e prosperidade para a República Romana. No entanto, não todos apoiaram o César. Um grupo de senadores, incluindo seu amigo Brutus, temia sua influência crescente. Eles o assassinaram nas mudanças do Senado. César foi traído e morto fatalmente, morrendo nas mãos de quem ele pensava que podia confiar. Sua morte, um evento dramático e chocante, mudou para sempre o curso da história, setando o palco para o auge do Império Romano e o fim da República Romana. Na fria e ampla terra da Mongólia, um garoto chamado Temujin nasceu. Ele cresceu a ser conhecido como Genghis Khan, o criador do maior império que o mundo já tinha visto. Os primeiros dias de Temujin foram difíceis. Seu pai, um líder da tribo, foi envenenado e sua família foi deixada sozinha. Isso fez Temujin difícil e determinado. Ele aprendeu a sobreviver e proteger sua família em uma terra onde as tribos sempre lutavam. Temujin se tornou um grande guerreiro. Ele se tornou amigo com outras tribos por casar e mostrar que era um bom líder. Mas ele também era imprudente. Ele não hesitou em lutar forte contra aqueles que o opus. Em breve, ele reuniu todas as tribos mongolas e se chamou Genghis Khan, que significa rulador universal. Genghis Khan começou a construir seu império. Ele usou táticas inteligentes e imprudentes em batalha. Seus cavalos eram rápidos e forçosos, e ele geralmente usava ataques de surpresa para ganhar. Ele conquistou terras longe e amplas, de China até partes da Europa. Ele era conhecido por ser feroz com aqueles que resistiam a ele. Mas ele também fez leis para manter a paz e a ordem. Ele deixou as pessoas seguirem suas próprias religiões e abriu portas de comércio. Isso ajudou diferentes culturas e ideias a se misturar e crescer. Seu império era um mistério de força e liderança inteligente. Genghis Khan morreu em 1227 e ninguém sabe exatamente como. Seu império foi dividido entre seus filhos, mas eles lutaram por ele.
Seu jeito de governar, tanto poderoso quanto às vezes imprudente, mudou o mundo em grandes maneiras. Uma vez em uma época no Nepal, um príncipe chamado Siddhartha nasceu. Ele morava em um grande palácio com muitas coisas divertidas para fazer e lindos jardins para jogar. Seu pai queria protegê-lo do mundo exterior e do sofrimento lá fora. Mas mesmo tendo tudo o que um garoto poderia desejar, Siddhartha estava curioso sobre o que havia fora das paredes do palácio. À idade de 29 anos, ele saiu do palácio e viu coisas que o deixaram muito triste. Ele viu pessoas que estavam doentes, ele viu pessoas que estavam pobres, e ele até viu pessoas que estavam morrendo. Siddhartha queria saber por que as pessoas tinham que sofrer e como ele podia ajudá-las. Então ele decidiu deixar seu palácio e todas as coisas boas dele. Ele vestiu de roupas simples e caminhou para a floresta. Ele queria aprender sobre a vida e como ser realmente feliz. Siddhartha conversou com os bons professores, se sentou sozinho e pensou duro sobre como encontrar a felicidade. Depois de muitos dias e noites, ele se sentou debaixo de uma grande árvore chamada Árvore de Bodhi e prometeu permanecer lá até que ele entendesse como acabar com a tristeza. Enquanto sentava debaixo da árvore, algo incrível aconteceu. Siddhartha finalmente encontrou as respostas que ele estava procurando. Ele se tornou o Buda, significa o Awakened One. Buda depois passou seu tempo caminhando, ensinando as pessoas sobre amizade e como ser pacífico e feliz. Ele lhes disse sobre o caminho médio, que é como caminhar em um caminho perfeitamente balanceado, não muito longe à esquerda ou à direita. Al Capone's Valentine's Day Massacre. No frio do inverno de Chicago, em 14 de fevereiro de 1929, o mais famoso assalto de robôs na história americana se desenvolve. Al Capone, com a intenção de consolidar o poder, ataca o líder da gangue rival, George Bugs Moran. Os homens de Capone, vestidos em uniformes de polícia como uma rusa, se unem em 7 associados de Moran contra uma parede de garagem em Lincoln Park. Misturando os impostos para os policiais, os gangsters surrenderam suas armas. Em um brilho de balas de armas de submachinistas de Thompson, os falsos policiais executam os 7 homens antes de fugir da cena, deixando atrás um espetáculo agonizante. O massacre choca a nação e marca o começo do fim para Capone, atraindo a atenção federal que eventualmente levaria ao seu descanso. A grande roubada de trem. Embaixo da sombra da escuridão, em 8 de agosto de 1963, um grupo de 15 bandidos forçados emboscaram o trem Royal Mail em direção de Glasgow a Londres. Eles apontam com sinais de ferro para parar o trem em uma localidade remota na Inglaterra. Com a precisão militar, eles superpõem o pessoal de trem e fazem o seu caminho para o portão da HVP Carriage. Usando diferentes ferramentas e força, eles se separam e descarregam 120 caixas de notas bancárias, totalizando 2,6 milhões de poucos. Os roubadores fugiram para uma casa de farma próxima, que eles ligaram para evidências de destruição própria. A festa executada sem armas se torna a coisa da legenda. Mas erros estúpidos levam ao arresto e convicção de maior parte dos membros da gangue. Embora o mestre Bruce Reynolds evite a captura por 5 anos e uma porção substancial do roubo nunca se recupera. A festa da Lufthansa. É dia 11 de dezembro de 1968, no Aeroporto Internacional da JFK. Uma equipe bem informada de associados de robôs, conectados à família do crime do Luquis, se prepara para uma tefada histórica. Eles têm sido atingidos por um enorme cartão de moedas americanas indetecíveis enviadas da Alemanha Oeste, destinados para o portão de carga da Lufthansa. Guiado por Jimmy Burke, a cruzeiro atira, coercindo empregados do aeroporto para lhe levar ao val. Eles descarregam rapidamente cerca de 5 milhões de dólares de dinheiro e 1 milhão de dólares de julis em um ônibus. Na antiga terra de Macedônia havia um garoto chamado Alexandre. Seu pai era o rei Filipe e sua mãe, a rainha Olimpíada, lhe contou histórias de heróis e de deuses, e disse que ele era destinado à grandeza. Alexandre não era apenas um garoto. Quando ele tinha 12 anos, ele amou um cavalo selvagem que ninguém mais podia montar, chamando-o de Bucéfalos. Ele aprendeu sobre estrelas, números e batalhas, e seu professor era o famoso filósofo Aristóteles. Quando Alexander tornou 20 anos, algo trágico aconteceu. Seu pai morreu. De repente, Alexander era rei. Ele olhou para os mapas do mundo e decidiu que queria saber o que havia além do seu reino. Então, ele reuniu uma grande armada e se preparou para uma aventura que o faria uma legenda.
Ele guiou seus soldados por terras longas e distantes. Eles caminharam por montanhas altas, passaram por desertos quentes e lutaram contra grandes armadilhas. As pessoas estavam impressionadas com o quão valiente e inteligente era Alexander. Onde quer que ele vá, ele não apenas conquistou, ele também construiu novas cidades e espalhou ideias. Uma das suas maiores batalhas foi contra um rei poderoso chamado Dários da Pérsia. Alexander e sua armadilha usaram seus cérebros e valentia para ganhar, mesmo que a outra armadilha fosse muito maior. Depois disso, Alexander se tornou conhecido como The Great, um grande líder e guerreiro. Alexander continuou viajando para o leste, querendo alcançar a fronteira do mundo. Mas seus soldados estavam cansados e perderam suas famílias após 13 anos de conquista. Então eles perguntaram se poderiam voltar para casa. Alexander disse sim, e no caminho de volta, ele ficou doente e morreu de repente. Ele tinha apenas 32 anos. Mesmo que ele não estivesse mais lá, as histórias de Alexander o Grande se espalharam em todo o mundo. No mundo da mitologia antiga grega, havia um poderoso deus chamado Zeus, o rei do céu e o rei de todos os deuses. Zeus era o filho mais jovem dos títulos, Cronos e Rhea. Cronos, com medo de que um de seus filhos o derrubasse, matou cada um deles à nascença. No entanto, Rhea salvou Zeus por enganar Cronos, dando-lhe uma pedra para esmagar em vez e escondendo Zeus em uma caverna secreta. Quando Zeus cresceu, ele aprendeu sobre as ações de seu pai e prometeu salvar seus irmãos. Com a ajuda de Metas, que deu Cronos uma poção para vomitar seus filhos esmagados, Zeus libertou seus irmãos, Hestia, Hera, Deméter, Poseidon e Hades. Zeus liderou uma grande guerra contra Cronos e os Titãs, conhecida como a Titanomaque. Essa batalha épica chocou o universo, e após uma longa luta, Zeus e seus irmãos, com a ajuda da Ciclopeia e dos Centos, surgiram vitoriosos. Com a derrota dos Titãs, Zeus se tornou o rei supremo dos deuses e humanos. Ele residia em Monte Olimpo com outros deuses, criando leis e mantendo a ordem no universo. Zeus foi famosamente conhecido por sua esmeralda, uma arma poderosa forjada pelos Ciclopes. Ele usou-a para forjar seu desejo e controlar tanto os deuses quanto os mortais. Zeus teve muitas aventuras e foi envolvido em muitas histórias mitológicas. Uma das aventuras de Zeus envolve a famosa flecha de ouro. Isso não era apenas qualquer flecha. Era uma pele de ramo de ouro especial que todos queriam, porque mostrava quem era o rei. A aventura começa com um jovem brilhante chamado Jason. Ele precisava fazer com que Golden Fleece se tornasse o verdadeiro rei. Para fazer isso, ele juntou um time de heróis chamado Argonauts. Esse time tinha Hércules forte, Orfeus musical e Atalanta rápida. Zeus não foi com eles, mas ele ajudou de longe. Ele deixou o mar calmo quando estava nevoeiro e deu-lhes sinais para seguir. Ele queria ver se eles eram valentes e inteligentes o suficiente para terminar sua missão. Os Argonauts enfrentaram muitos perigos. Eles lutaram contra arco-íris assustadores, ficaram longe de cantar sirenes e se encontraram com guerreiros poderosos. Zeus os ajudou quietamente, fazendo com que eles estivessem seguros, mas ainda desafiados. O grande momento foi em Colchis, onde a flecha era guardada por um dragão que nunca dormiu. Com alguma ajuda mágica de uma bruxa chamada Medea, Jason conseguiu fazer o dragão dormir e pegou a flecha vermelha. Feliz com sua vitória, os Argonauts começaram a viajar de volta para casa. Zeus o observou, orgulhoso do que tinham alcançado. Sua jornada mostrou quão valentes e inteligentes as pessoas poderiam ser, especialmente com um pouco de ajuda dos deuses. O legado de Zeus se estende além da mitologia antiga grega.